Coisas que estão acontecendo aí, que a gente pode discutir, Jefferson, que eu considero muito, muito importante, como direito à vida, como direito de ir e vir, direito à propriedade, direito da intimidade. Fala de direito de intimidade. Estamos com um caso agora recente, agora não sei se você tem acompanhado as mídias digitais, que alguns empresários do Brasil tiveram uma quebra de privacidade no foro íntimo de um grupo de conversas do bate-papo, através de uma acusação com plena especulação de um site jornalístico, dizendo que os empresários conversavam assuntos antidemocráticos, mas na verdade não se passava mais que de um bate-papo íntimo. E isso tá um zum agora. E a gente sabe que nosso meritíssimo lá, o nosso Xandinho, tá meio que fazendo algum tipo de ativismo judicial. Você tem essa visão nessa perspectiva ou não? Você acha que tá legítimo? Polêmico, hein? Polêmico. Esperava que eu me colocar numa enrascada dessa aqui. Falei pra você que eu ia te colocar numa enrascada. Deus, achei que ia vir uma enrascada dessa. Fala do Xande um pouquinho pra nós. Fala do Alexandre. Gostava dele, viu? Gostava dele. Gente, eu tô por Deus que tá no céu. Eu não tô falando assim, nesse momento, por uma questão ideológica. Eu tô fazendo por uma questão humana. Sim. Porque se começou por aí, aonde vai parar? Daqui a pouco você não tem mais intimidade, daqui a pouco o governo vai querer instalar câmera dentro da tua casa. Eu tô falando nesse nível. Realmente a gente precisa analisar essa questão do ativismo judicial, né? E sobre essa questão específica, vamos lá. Vocês devem se recordar um tempo atrás que chegou até a ter votação pra decidir sobre o Sul, né? O Sul é meu país, vamos separar o Sul e coisas do tipo. Coisas desse tipo são consideradas crime, né? Você incentivar ou fazer alusão à separação dos estados para quebrar a federação, para quebrar a união, crime. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado. Eu vi os prints alvo aí, e eu não consigo determinar se teve crime ou não, até porque não cabe a mim esse papel. Porém, se houveram realmente alusões ao que mencionaram, a golpe de Estado, coisa do tipo, realmente essas coisas têm que ser apuradas. Porém, elas têm que ser apuradas dentro da legalidade. Por conta disso. Eu tenho intimidade, o meu direito à intimidade ele tem que ser preservado. Eu não quero que as conversas que estão no meu WhatsApp, por exemplo, vazem. A visão que eu tenho dessa perspectiva é que é o seguinte, eles não fizeram alusões públicas, né? Eles fizeram as alusões em foro íntimo, né? Da sua convivência entre amigos ali. Que fosse um bate-papo entre amigos, uma sala de conversa. Sim, foi no íntimo, né? Não tinha planos, era um ponto de vista. Só que aí a gente começa a entrar, talvez, numa questão do seguinte. Vamos supor que o que estava sendo discutido ali, se viesse a acontecer no futuro, aí a gente tá numa enrascada. Porque, que nem às vezes quando eu tô conversando comigo mesmo. Às vezes eu preciso de uma opinião, assim, mais especializada, eu converso comigo mesmo. E aí o que acontece ali? Às vezes eu fico pensando nas oportunidades que eu deixei passar e não agarrei. Então, se o que está ali na conversa, e nem sei se realmente eu não sei se é fake, se não é, só que o que está ali, se ele vem se concretizar no futuro, aí começa um apedrejamento do outro lado. Pô, mas se vocês viram isso aí antes, por que não fizeram nada? Então a gente também tem que analisar essa questão, né, dessas questões, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Porque planejar um crime é crime? Depende. Planejar um crime, não. É isso que eu penso. A preparação... Não. A gente só tem um crime. Não vou me lembrar agora qual que é o crime, porque eu não sou da área penal. Mas vamos falar crime, que eles estivessem planejando um crime de forma... Planejar crime, não. Então, crime. A gente só tem no Brasil um crime que o ato de... a preparação é considerada crime. Mas eu não vou me lembrar qual que é agora. O pessoal que for da área penal e estiver assistindo vai saber qual que é. Mas no Brasil a gente só tem um crime que pune os atos anteriores, né? Os atos anteriores. Mas aí entra muito essa questão. O fato de falar de golpe ou não, a princípio não tem crime. Até porque foi no privado, né? Foi no privado e foi num momento... Vamos falar, um momento oportuno agora. Além de não ser uma coisa comum, um momento oportuno com pessoas com, sim, identidade partidária, por uma pessoa que já vem escandalizada com perseguição ideológica e ativismo judicial. Então, assim, ficou muito escancarado que não era o momento oportuno para isso. Sim, não é um momento oportuno. A gente verifica também uma questão de... O STF, ele tá com uma atenção enorme em cima deles há muito tempo. Coisa que o STF não tinha há muito tempo. Só que essa visão do STF, essa visão protagonista do STF, ela é garantida pela Constituição de 88. A Constituinte de 88 garante isso. O STF
é guardião da Constituição. Esse é o ponto. Só que a gente sempre viu o STF tendo participações esporádicas. Então, ele tem uma participação aqui, some. Depois ele tem outra participação aqui, some de novo. Só que o STF ele tem que ser protagonista, porque eu preciso que a Constituição ela seja defendida. Eu, como advogado, eu preciso. E as pessoas também precisam, os cidadãos precisam que a Constituição seja protegida. Só que foi se dado um protagonismo muito grande para o STF, e uma atenção do modo errado. E aí, a mídia não consegue lidar com essa atenção dada para o STF, o STF não consegue lidar, as pessoas não entendem essa visão do STF, por quê? Porque as pessoas não são do direito, elas não sabem o papel do STF. Ninguém foi na televisão ou algum lugar falar, viu, olha, o STF serve para isso. E nós vemos também alguns políticos direcionarem alguns ataques ao STF. E aí, o que acontece com o STF? Eu não sei até que ponto eles são colegas, mas os 11, eles estão no mesmo grupo. Não importa quem indica. Não importa quem indicou foi o presidente A, se foi o presidente B. No momento que foi indicado, meu amigo, eles fazem parte do mesmo time. Os 11 jogam nas 11 no mesmo time. Então, a visão que eu tenho é que se ataca um, ataca todo mundo. E aí eles acabam ficando numa sinuca, por quê? Porque é claro que, apesar de nós sabermos que eles estão lá para governar, para defender a Constituição, eles foram indicações políticas. A gente sabe, todo mundo sabe, que a indicação do STF é uma indicação de cunho político, é o presidente que indica. Ele passa por uma sabatina e a gente sabe que se a maioria for do lado do governo, o sabatinado ele vai ser aprovado pelo STF. Então tem muito isso também. Acho que é necessário a gente começar a tentar tirar a parte política do STF. É claro que o STF ele vai legislar algumas coisas, e até é importante que ele legisle sobre algumas coisas. Por exemplo, nós temos normas em branco no Brasil, que são normas que elas estão ali, mas elas precisam de um complemento. A gente tem, por exemplo, o direito de greve do servidor público. A Constituição garante o direito de greve, mas ela não diz como vai ser essa greve. O que o STF entendeu? Usa-se a lei de greve geral, utilizar a lei de greve. No direito penal, nós temos muitas normas penais em branco, que são normas que precisam de um complemento. Então é necessário que o STF ele atue nessa parte. Mas é claro que quando é dado um peso político para as decisões do STF, e quando nenhuma parte tenta desvincular a política disso, fica problemático, porque eu preciso de um STF operante, eu preciso de um STF forte e eu preciso, acima de tudo, de um STF respeitado. Não o Brasil precisa. E quando a gente verifica essas questões políticas, a gente vê tanto o executivo, o legislativo frágil, e a gente vê o judiciário frágil também. Porque se o STF está fragilizado, ele fragiliza toda a cadeia. Fragiliza o poder econômico, fragiliza o sistema todo. Sim, porque ninguém passa a ter garantia mais. Os investidores se afastam. Por exemplo, a gente tem uma carga tributária enorme que já assusta os empresários de fora, os investidores, e quando eles verificam que o judiciário ele não é forte, que o judiciário ele tá assim, com que garantia que eles vão entrar aqui? Porque você tem um judiciário fragilizado e você precisa ter um judiciário forte, justamente para que quando a coisa der ruim, ele consiga resolver. Se a gente tivesse um concurso para o STF e tivesse um prazo, ou de repente duas coisas, ou um concurso ou prazo. Vamos colocar por mérito e vamos colocar com prazo, ou colocar com prazo. Então, você foi indicado, você pode ficar 6 anos ou 8 anos. Não seria mais adequado? Sabe por quê? Porque eu vejo assim, foi colocado por um presidente, uma pessoa no STF. Tá com 45 anos de idade. O cara vira um deus, cara, em cima daquela cadeira. O cara tá virando um deus, ele tá assim, tá inatingível. Não dá pra... A sociedade, ela quer respeito à Constituição. Teve um caso agora, com o Xandinho. Ele acusou, ele julgou, ele prendeu, ele mandou... meu pai do céu. Pesquisar, não, Aqui, ó. Não, meu Jesus amado. Investigar. Então, tipo assim, isso aí é uma coisa... É inconstitucional isso. Não dá pra ter uma noção disso aí. Quer dizer, ele é vítima, ele manda investigar, ele prende, ele julga, enfim, tudo isso aí maneira só. Quer dizer, se ele tá agindo fora da Constituição, qual que é a pena dele? O que ele paga? Ele devia ser expulso? Devia ser alguma coisa... A gente tem... a lei garante, por exemplo, casos de que... Alguns casos que o ministro pode sofrer impeachment, por exemplo. Mas o fato dele decidir sozinho, isso tá previsto lá. Eles podem ter decisões monocráticas, né? Só que essas decisões monocráticas, o que elas carecem depois?
ela precisa ser revisada pelos pares. Por isso que essas questões, elas chegam até o plenário do STF e julgam. Mas, por exemplo, a atuação dele de decidir sozinho ou coisas do tipo, ela está prevista. Ele pode agir de modo monocrático, pode fazer isso. É o correto? Ele agiu da maneira correta? Não sei. Mas ele pode, sozinho, ele pode determinar uma investigação, ele pode determinar uma prisão, ele tem poder para isso. Porque ele é juiz. Ele não é um juiz de carreira, mas ele é um juiz. Né? Alguns que estão ali eram juiz de carreira antes, mas outros não. Acho que, por exemplo, o Fachin não era juiz de carreira, o Toffoli não era juiz de carreira, mas quando eles assumem o cargo de ministro do STF, eles viram juízes. Né? Então, ele, como juiz, ele tem esse poder monocrático, mas é claro que essa decisão ela vai ter que ser revisada pelos pares dele depois em sessão plenária. Agora, o que pode se discutir depois é se a maneira que foi feita é correta, se correu na legalidade. Mas o fato dele mandar investigar, ele mandar prender, coisa do tipo, ela está dentro da atribuição dele como ministro do STF. Né?